Um estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o crime organizado no Brasil já movimenta mais dinheiro com a venda irregular de combustível, ouro, cigarro e álcool do que o tráfico de cocaína. Baseado no trabalho do rastreamento de produtos e enfrentamento ao crime organizado no país, em 2022, as facções como o PCC e o Comando Vermelho movimentaram quase 150 bilhões de reais com a infiltração em setores da economia, enquanto o tráfico de drogas, no mesmo período, teria rendido cerca de 15 bilhões de reais. Este é o primeiro estudo feito no Brasil para registrar o impacto do crime na economia formal. Segundo esse levantamento, as facções começaram a investir em produtos do mercado formal para lavar o dinheiro do tráfico, mas logo eles perceberam as vantagens financeiras e políticas também de diversificar os seus negócios, atuando em mais de 20 atividades econômicas. Começar essa com o Roberto Mota, que estuda muitos ingredientes que envolvem crime organizado, segurança pública, vai pontuar e trazer suas percepções a respeito desse estudo, dessa projeção, né, Mota? Você sempre muito cuidadoso e adota uma cautela quando a gente traz esses números, esses levantamentos feitos por ONGs, sobretudo, né? Mas queria que você trouxesse sua avaliação sobre um movimento que você já tinha destacado aqui, né? Ao longo dos anos, as facções criminosas precisam lavar o dinheiro, começam a abrir negócios, restaurantes, postos de combustíveis, sei lá, salão de beleza, uma série de negócios, e aí, claro que esses negócios crescem, redes de pizzaria, redes de postos de combustíveis, o negócio dá certo, se bem administrado, e naturalmente é um dinheiro que entra sem nenhuma taxação, né? Digo, para investir naquele negócio. E aí prosperam, Mota, 150 bilhões de reais em negócios formais só em 2022. Essa é a projeção de quanto as facções movimentaram em negócios legais. Como você disse, Caniato, eu sempre tenho muita cautela com essas pesquisas. Eu não li essas pesquisas, não tive acesso aos dados. E fico imaginando que o PCC também não mantém uma contabilidade, dizendo, olha aqui o nosso faturamento. Então, naturalmente, várias dessas coisas são projeções, são estimativas. Eu não tenho dúvida que a situação é grave, é gravíssima. A gente já fala sobre isso há muito tempo. As facções no Brasil, elas não só têm cadeias de postos de combustíveis, elas tomam de assalto cidades inteiras, como já aconteceu inúmeras vezes. Então, eu não vejo muita novidade nessa informação. Eu não sei onde é que está realmente a grande novidade aí. É importante chamar a atenção que cigarro, gasolina são produtos legais e regulamentados. Isso deveria servir de lição para as pessoas que defendem a legalização das drogas, dizendo que legalizadas as drogas, o crime vai acabar, as facções vão acabar. Bom, cigarro e gasolina são produtos legalizados. Eu acho que o que a gente pode dizer diante de uma informação como essa é que é inaceitável o ponto ao qual chegou o poder das facções criminosas no Brasil. Muitas vezes a gente fala aqui sobre episódios de infiltração das facções nas instituições de Estado. É um problema cuja dimensão ninguém consegue avaliar com precisão. O fato é que esses grupos já se tornaram um Estado paralelo. E me impressiona muito que o Estado brasileiro, tão cioso do seu poder, das suas atribuições, siga ignorando o perigo apresentado pelas facções. Vale só lembrar aqui também, como última observação, que não faz muito tempo que o governo brasileiro se recusou a classificar as facções como grupos terroristas. Você, Durso, essa notícia que indica que facções criminosas teriam movimentado quase 150 bilhões de reais só no ano de 2022 e, se essa informação for verdadeira, estamos falando de um lucro superior ao tráfico de drogas propriamente, né? Que todas as facções iniciaram as suas atividades vendendo esse tipo de produto ilegal. Enfim, quais são os sintomas, o diagnóstico a respeito desse cenário e o que é preciso considerar quando um estudo aponta um faturamento próximo a uma grande companhia, uma multinacional que
opera no Brasil? É gravíssimo, Caniato, porque esse faturamento não está na ilegalidade ou na informalidade. Ele está dentro do modelo de negócio totalmente legal, claro, oriundo do crime, mas na expectativa que tem difícil controle do Estado. Porque eles usam, como você bem disse, estabelecimentos lícitos, com muitas vezes até o recolhimento de imposto, emissão da nota fiscal, para lavar o dinheiro do crime e dar, lógico, algum tipo de licitude para aquilo que é vendido ou o serviço que é prestado. Mas isso é muito grave, porque os valores são tão altos que impressionam, a ponto de vista que sempre quando as novidades penais, né, sempre quando a gente toma medidas no ponto de vista criminal, nós estamos tentando combater o ilícito. Então, combate o tráfico de droga, combate arma, mas a gente esquece que o crime organizado está tão grande no Brasil que ele está infiltrado não só nas instituições, mas na economia em si. Então, o controle também, ele é necessário por tecnologia, né? A gente precisa, de alguma forma, ter mais controle, usar canais de denúncia. Muitas vezes as denúncias, nesse sentido, são positivas. A gente precisa de órgãos fiscalizadores. A gente sabe que grande parte, aí, uma razoável parte de postos de combustíveis estão ligados ao crime organizado. Onde está a fiscalização? Onde estão as investigações nesse sentido? Então, eu sei que é difícil a gente chegar à origem de toda aquela verba, etc., mas esses dados apontam que, de alguma forma, nós estamos sendo omissos ao crescimento do crime organizado na formalidade. Porque o informal a gente combate desde sempre. Desde quando eu nasci já se falava em crime organizado vendendo droga, por exemplo, mas vendendo gasolina, recebendo por isso dinheiro do trabalhador, que está indo, no fim, para favorecer o crime organizado e o chefe dessas organizações. Por isso que esses grupos que combatem essas organizações criminosas precisam ser fortalecidos. O dinheiro público tem que ser bem investido, tem que preparar com tecnologia, com armamento, combate ao crime organizado. Porque por muito tempo nós acreditamos que aquele time de futebol lá, conhecido como PCC, não ia crescer e hoje é uma enorme organização criminosa que, inclusive, em recente notícia, mostra que já está com seus membros em vários países, mais de 20 países espalhados pelo mundo. Vale dizer, eles cresceram muito a ponto de intervir em países não só vizinhos do Brasil, mas também na Europa, nos Estados Unidos. E por isso a gente precisa combater melhor o crime organizado, porque eles estão enriquecendo muito mais do que os próprios empresários nesse país. Pois é, Dávila, aumenta o desafio das instituições para combater o crime organizado a partir de um estudo como esse, né? Porque é preciso asfixiar justamente esse braço legal das facções criminosas que, em tese, podem apresentar, a depender do tipo de fiscalização, todas as certificações, o contrato social. Aparentemente, uma empresa formalizada, opera dentro da legalidade. Enfim, é difícil você conseguir brigar com uma facção criminosa que chega com um caminhão de dinheiro, investe em uma rede de postos de combustíveis e acaba operando na legalidade, inclusive quebrando muita gente que tem que pagar imposto, né, Dávila? Caniato, esse crescimento exponencial do crime organizado é o retrato da falência do Estado brasileiro. Uma organização que começou com 6 pessoas nos anos 90 na cadeia em São Paulo, tornou-se uma organização hoje que está espalhada em mais de 28 países e fatura aí mais de 150 bilhões de reais. O que aconteceu? Como é que isso é possível? Mostra a total falência do Estado. Falência na segurança pública, falência dos seus órgãos fiscalizadores, falência principalmente da nossa economia de mercado. Veja que coisa interessante, Caniato. O ramo no qual o crime organizado prospera, no ramo, entre aspas, legal, é o mercado regulado. Por que o mercado regulado, Mota? Porque é um mercado que tem reserva de mercado, que não tem competição. Eles não querem entrar, não tem competição, eles querem entrar, não tem reserva de mercado. Porque aí você controla as pontas importantes. Nós temos monopólio do combustível. O que acontece? Não é para fazer negócio legal. A melhor coisa é você atuar no mercado regulado de maneira ilegal, ou seja, você sonega, você não paga os direitos trabalhistas, você não faz nada direito. E aí é óbvio que a sua margem em relação à competição torna-se gigantesca. É o que está acontecendo. Mercado de bebida, altamente regulado.
Falsifica bebida, mexe bebida, contrabandeia bebida e ganha dinheiro. Tabaco, a mesma coisa, mercado altamente regulado, pouca competição. O que acontece? Você entra e falsifica, trafica, contrabandeia, cigarro falso. É assim que funciona. Então não tem negócio mais lucrativo do que burlar as regras no mercado regulado de baixa competição. Então isso mostra total falência. E ouro, a gente acabou de falar de ouro aqui. Mineração, o contrabando de ouro ilegal no Brasil hoje é uma barbaridade. Talvez seja o mais lucrativo de todos esses negócios. Por isso que hoje o PCC controla boa parte do território de se ouro ilegal é explorado na região norte. Então, o que isso mostra? A falência da economia de mercado, a falência do Estado regulador, porque como é que você movimenta 150 bilhões de reais em lucro, em atividade, Canhato, e o COAF não pega, Receita Federal não pega, ninguém pega. Como é que não pega? Tem 200 órgãos reguladores, inclusive as agências reguladoras, e como é que não consegue parar isso? Então mostra a falência do Estado brasileiro. Isso sem tocar no assunto da própria segurança pública. O crime organizado hoje é uma ameaça ao Estado brasileiro. E nós caminhamos seriamente a nos tornar um narco-estado se continuarmos nessa toada de tratar o crime organizado com essa atitude molenga que o Estado brasileiro lida com essas organizações criminais. Pois é, tem uma reportagem muito interessante, viu, Mota, que inclusive foi publicada nesses dias, dizendo que a Faria Lima, para quem não é de São Paulo, Faria Lima é uma avenida muito importante, que é considerado o coração financeiro aqui de São Paulo, mas pode ser considerado o coração financeiro do Brasil. E aí os integrantes do mercado financeiro estariam medindo o risco do PCC em investimentos, porque tem alguns setores estratégicos, como por exemplo petróleo e gás, e aí naturalmente por conta dessa atuação que você destacou no seu primeiro comentário, há uma avaliação do quanto o crime organizado pode impactar no investimento de players internacionais. Então há esse tipo de estudo para identificar se o crime organizado já atua em determinado setor, para saber se vale a pena ou não entrar, aquele determinado investidor, investir em algum ramo aqui no Brasil, para saber se tem ou não atuação do crime organizado. E aí eu lhe pergunto, Mota, qual é o papel do Estado? Porque o Dávila fala em Estado molenga, quais são as armas do Estado para brecar esse avanço do crime organizado, principalmente o que a gente observou nas últimas 2 décadas? Um dos meus amigos, o promotor de justiça Diego Pesce, do Ministério Público do Rio Grande do Sul, diz que no dia em que o Estado brasileiro realmente quiser acabar com as facções, ele faz isso em 3 meses. E eu assino embaixo dessa declaração. A gente viu, não faz muito tempo aqui, a aplicação de uma doutrina jurídica que trata algumas pessoas como inimigas do Estado. Então, essas inimigas do Estado podem pegar 17 anos de cadeia, porque escreveram uma frase com batom em uma estátua. Se esse mesmo modo de tratamento fosse empregado contra as facções, eu acho que essas facções não acabariam em 3 meses, não, acabariam em 1 mês. A polícia, o Estado brasileiro já sabe muito bem quem são os líderes dessas facções, onde eles operam, quais são as áreas dominadas por eles. Inclusive, a polícia do Rio de Janeiro teve as operações suspensas em várias dessas regiões por quase 3 anos, se eu não me engano, mais tempo. Foi desde 2020. Então, o Estado brasileiro sabe muito bem quem são e onde operam. E a gente vê toda hora as polícias do Brasil prendendo esses criminosos. Eles são presos, saem na audiência de custódia, ou então, depois de um processo judicial custoso para o Estado, ficam pouquíssimo tempo presos, depois vão para a rua de novo. Um sujeito preso carregando um fuzil com a intenção óbvia de atirar ou em vítimas ou na polícia, fica menos de 1 ano preso depois de condenado. Depois passa para o regime semiaberto.
essa inocência, essa ingenuidade, essa bondade que o Estado demonstra no tratamento das facções tem um óbvio cunho ideológico, como eu explico no meu livro A Construção da Maldade. Então, o problema maior do Brasil hoje, no combate a essas facções e no combate ao crime em geral, não é problema de investimento em polícia, de equipamento, nem de técnicas de investigação, não é nada disso. É falta de vontade do Estado brasileiro de acabar de uma vez por todas com essa ameaça. O que se faz principalmente através de um sistema de justiça criminal que tire esses criminosos perigosos de circulação por tempo suficiente para que eles deixem de ser uma ameaça. É exatamente o que faz países, por exemplo, como os Estados Unidos. Durso se arrisca em listar, talvez, algumas medidas emergenciais que precisam ser tomadas pelo Estado para brecar esse processo de ampliação do crime organizado, inclusive comprometendo até os investimentos em setores estratégicos da economia? Vamos lá, Caniato, você trouxe uma informação que o empreendedor estrangeiro, ele faz uma análise de mercado para poder investir em um setor seguro onde o crime organizado não compete com ele. E o governo, para preservar aqui o mercado nacional, taxa os aplicativos da China. Então, em primeiro lugar, o governo tem que ter interesse em acabar com essas facções criminosas. Primeiro ponto, grande parte dos líderes dessas organizações estão presos e ele, pelo presídio, consegue ter plena atuação, dar as suas ordens, cuidar da organização. Por quê? Porque a gente não conseguia efetivamente bloquear os sinais dos aparelhos telefônicos dentro de presídio. Muitas vezes porque o sinal interfere em residências próximas e aí tem um problema judicial e mandam tirar, ou o sistema não funciona adequadamente, ou tem corrupção por parte também de certos agentes penitenciários que se tornam, claro, membros dessas facções. Veja bem, a cara de pau dessas organizações é tão grande que eles vão armados de fuzil na porta do maior aeroporto aqui de São Paulo para matar um indivíduo para ali cobrar dívidas ou dar um recado a todos que quem mexe com eles acaba morrendo na porta do aeroporto. Ele é um local seguro, aparentemente seguro, bastante controlado, filmado, a polícia está lá, a Polícia Federal, a Polícia Civil, tem delegacia dentro do aeroporto, na porta do aeroporto o indivíduo foi assassinado. Essa é a cara de pau da organização, não tem medo de nada nem de ninguém. E aí, sem dúvida nenhuma, uma mudança criminal. Também há um interesse em permitir essas facções, Caniato, porque a gente precisa lembrar que o Estado também se apoiou no início dessas facções numa situação em que essas facções trouxeram tranquilidade aos presídios. Então houve uma omissão proposital por muito tempo, porque os presídios onde tinha facção criminosa, o indivíduo queria ser preso ali, porque tinha certo respeito. Tinha o Tribunal do Crime, ninguém fazia nada com os outros, parou de ter crime dentro do presídio desde que o indivíduo pagasse ali uma taxinha, etc. E o Estado, por um tempo, achou isso bom e parou de impedir, de controlar ou de alguma forma punir esses indivíduos que estavam cuidando dos presídios. Hoje nós vemos o maior erro com relação ao sistema prisional foi esse. Inclusive que a gente nunca mudou o sistema. Muita gente fala de privatização, de outras formas de encarceramento. A gente nunca mudou no Brasil, é o modelo desde sempre. Fora as próprias leis, né? A gente, há 20 e poucos anos atrás, emplacou os crimes hediondos na expectativa que isso ia trazer qualquer tipo de melhora na punição criminal. Não mudou quase nada. Aumento de pena não resolve. Precisa ter interesse do Estado em controlar, em usar a inteligência. Hoje nós temos aqui em São Paulo o sistema do Smart Sample com reconhecimento facial. A gente consegue monitorar grande parte desses criminosos, executar prisões, mas falta até lugar nos presídios, Caniato. Nós temos 400 mil mandados em aberto que nem caberia nas prisões que nós temos hoje. Então a gente realmente precisa mudar toda a estrutura penal do Brasil para punir com mais rigor esses membros das facções e controlá-los a afastar da atividade criminosa. E não o presídio ser uma colônia de férias onde ele está seguro, longe de outros membros que possam querer o seu cargo e cometer algum ato, né? Porque acontece isso, né? O indivíduo é morto por causa de interesses políticos internos do crime e ali na prisão ele está seguro e consegue tirar suas férias cuidando do crime à distância.
Você, Dávila, essa notícia que indica que a Faria Lima ou os representantes das grandes empresas do mercado financeiro estariam medindo o risco do PCC em alguns investimentos, em alguns setores da nossa economia. Eu sei que você é muito bem relacionado, conversa com muita gente. Queria que você trouxesse um pouco dessa percepção do empresariado brasileiro. Isso está no radar dos grandes empreendedores? Há uma decepção, se não uma decepção, uma insatisfação com as políticas adotadas de enfrentamento ao crime organizado, Dávila? Canhato, sim, está no radar do investidor. Aliás, é uma combinação da tempestade perfeita. É aumento do crime organizado em atividades como essas que descrevemos aqui, combustível, usinas. Eles estão, na verdade, achacando alguns usineiros para comprar usina. Isso está acontecendo no interior de São Paulo, não é que está acontecendo em qualquer lugar distante, não. Aqui mesmo, no estado de São Paulo. Então, o problema é o setor. Segundo problema é a insegurança jurídica. Hoje, tira o sono do investidor estrangeiro olhar, ver como as leis não são cumpridas e não são respeitadas, acordos não são respeitados. Toda hora depende da interpretação de um juiz para fazer valer um acordo. Então, quando você assina um acordo, você fala, bom, esses aqui são os termos, eu não vou fazer negócio. Então, tudo bem. Agora, você muda a regra. Um exemplo, imagina você ter uma empresa de rede social, veio se instalar no Brasil. Agora o Supremo decide censurar. O que acontece? Teu plano de negócio acabou. Se a pessoa quer ganhar receita com isso e aquilo, tá bom, cadê o plano de negócio? Acabou. Então, essa mudança, essa insegurança do marco legal no Brasil, a insegurança das regras do jogo, espanta investimento. E o terceiro é a violência. A violência, quando você pega em qualquer item hoje, de percepção de negócio no Brasil, violência é número 1 hoje no Brasil. Achar que é corrupção, é homicídio, estrangeiros não querem vir morar no Brasil, trabalhar no Brasil com medo de roubo, furto, assassinato. É um desastre. O Brasil está perdendo negócio para demais países por causa do crescimento do crime organizado, sua infiltração em negócios legais, nesses mercados regulados, cada vez ganhando mais mercado, não concorrendo, mas justamente explorando a ilegalidade, insegurança das regras do jogo e este aumento tremendo da violência no Brasil. 3 coisas que afetam a atrair investimentos no Brasil. Agora, Mota, surgiu aqui no nosso chat uma discussão de pessoas de 2 grupos tratando justamente da atuação dessas facções criminosas. O dinheiro que impulsiona todos esses negócios legais é o dinheiro da venda de entorpecentes, né? O tráfico de drogas, especialmente o de cocaína. O Brasil é rota, adquire, compra de países produtores, de outras facções e revende especialmente para países do primeiro mundo, Estados Unidos e Europa. E aí, claro que sempre tem aquela discussão, né? Se houvesse a legalização, descriminalização, ou se o Estado permitisse que alguns agentes pudessem comercializar essa droga, tiraria o poder dessas facções criminosas. E aí elas não teriam esse poderio financeiro. Como esse é um assunto recorrente aqui nas discussões, sempre quando a gente trata das facções criminosas, queria passar a palavra para você responder àqueles que entendem que legalizar as drogas, permitir que empresas vendam alguns tipos de drogas, se isso enfraquece ou não as facções criminosas. Bom, o nosso espectador que fez essa pergunta não acompanhou o início da matéria, quando você disse, né, que parte da fortuna que o PCC fatura vem da venda de gasolina, tabaco, né, cigarro, álcool, que são produtos legalizados. Companheiro, legalizar não significa nada se você tem alguém disposto a usar a força para garantir o seu monopólio. Como disse muito bem o Dávila, eu sugiro ao nosso espectador que tem dúvida sobre isso, que faça uma experiência. Venha aqui para o Rio de Janeiro, para a cidade do Rio de Janeiro, em qualquer bairro da Zona Sul, da Zona Norte, e tente se estabelecer como guardador de carros, para você ver o que vai acontecer. Ou então, cria um jogo de azar, né? Cria um jogo que você escolhe o número, e aí sorteia, ganha um prêmio. Tenta estabelecer esse jogo aqui no Rio de Janeiro para ver o que acontece. Ou então tenta entrar no mercado de
medicamentos falsificados, peças de automóveis adulteradas, combustível roubado, são todos produtos legalizados, os quais o crime ganha muito dinheiro, pela simples razão de que o crime não respeita a lei. A única coisa que impede essas organizações criminosas, a única coisa que impede o criminoso é uma punição que o impeça de continuar a cometer crime. Isso não existe no Brasil. Então você pode legalizar o que você quiser. Não vai fazer diferença absolutamente nenhuma. Pois é, inclusive alguns questionamentos, viu, Durso, de pessoas aqui da nossa audiência que tratam justamente do impacto nos investimentos, né? Isso que a informação que nós trouxemos sobre essa medição, essa avaliação de integrantes do mercado financeiro sobre o quanto a atividade criminosa, a atividade do crime organizado pode atrapalhar ou inclusive impedir a vinda de algum investidor estrangeiro que tem o desejo de aportar dinheiro ou em uma empresa ou em um segmento, abrir uma companhia e por aí vai. E aí é preciso falar sobre uma luta desigual. O Dávila falava sobre insegurança jurídica, eu acho que passa por isso também. O Mota dizendo que as facções não respeitam regra nenhuma. É aquela coisa, é uma briga assimétrica, né? Porque se vem um grupo internacional querendo montar uma rede de postos de combustíveis, vou dar esse exemplo para ser mais fácil, isso é um impeditivo porque a facção criminosa não necessariamente pagaria os impostos. Poderia, inclusive, roubar o combustível, né? Há informações de que isso acontece de forma até recorrente. Eles conseguem roubar através de... no próprio duto, né? Eles conseguem cavar e roubar o combustível. Enfim, é uma atuação que você não consegue comparar com uma concorrência leal, totalmente desleal. Queria que você também discorresse sobre essa dificuldade caso o empreendedor pense em entrar em determinado segmento onde o crime atua. Não é nem dificuldade, Caniato, é inviabilidade, é inviável você competir, porque fora tudo isso tem as questões burocráticas, né? O empresário ele tem muitas regras que ele precisa seguir e o crime, quando vem o fiscal e pisa a primeira vez, ou ele ameaça de morte aquele fiscal e sua família, ele simplesmente o corrompe com altos valores, o fiscal nunca mais aparece com medo, etc. E pronto, ele não precisou regularizar determinada situação ali da vigilância sanitária, de relações do bombeiro, seja qual for ali a fiscalização, que hoje muitas vezes o empresário tem que ser submetido e tem toda uma burocracia para abrir um estabelecimento comercial das mais variadas funções. Então, desde aí até impostos, até a origem do produto, tudo, ele sempre tem vantagem, porque eles vai sempre pegar o atalho mais fácil, ou pela corrupção, ou pela ameaça, ou até pelo crime, porque ele vai adquirir o produto na origem também mediante importação irregular, né, por contrabando, ou até usando o dinheiro do crime para lavagem. Então ele sempre está na frente, ele inviabiliza qualquer negócio. Fora, Caniato, que ele também ameaça o concorrente. Eu gostei dos exemplos aqui dados, inclusive eu recentemente estive no Rio de Janeiro e fui visitar o Cristo. Cheguei no Cristo, tinha algumas vans levando os turistas, e aí eu fiquei pensando, falei, poxa, olha que negócio interessante, né, você fazer o transporte dessas vans para o turista, etc. E tinha um rapaz ali que era carioca e falou, não, essas vans, ninguém pode ter mais van aqui, porque aqui quem manda são as vans que o crime determinou que pode ter. Se tiver outra van, vai ter problema. Então até a van que recebe o turista ali, no Cristo Redentor, que é um dos pontos de alta taxa de turismo, uma das 7 maravilhas do mundo moderno, nós temos o crime ali determinando quem pode subir, como subir, se vai subir, se o bondinho pode ou não funcionar. Então é assim que funciona o Brasil. Fora as burocracias que o próprio crime cria, né? No Rio de Janeiro nós temos as taxas de segurança, de luz, de internet, que a determinado local que a sua empresa funciona, você tem que pagar para o crime organizado. Essa é a falência total, como disse aqui, já foi dito aqui, do Estado. O Estado tem que ter formas de combater isso. Desde exemplos graves, como nós vimos em El Salvador, ou tolerância zero nos Estados Unidos, mas uma hora ou outra sai, acorda a história. E aí, ou o crime vence, ou a justiça vence. E muitas vezes, para fazer justiça, você precisa do rigor e punições graves na lei penal, ao invés do caminho que o Brasil tem seguido de flexibilizar determinadas punições e punir com rigor pessoas
que não tem risco nenhum para a sociedade, mas a organização criminosa que está infiltrada praticamente em todos os órgãos do Estado tem crescido dessa forma, vendendo combustível ou gasolina ou cigarro e por aí vai. Luiz Augusto Durso, comentarista convidado durante as férias do Cristiano Beraldo, todo dia um comentarista colaborando aqui com a gente. Dávila, em outros programas você defendia um endurecimento das penas, né? Eu vejo também muitas pessoas tratando dessa questão, só que quando você defende isso, você sempre faz a comparação com uma lei antimáfia, né? Um arcabouço jurídico específico para tratar da questão que envolve os criminosos ligados a facções criminosas, né? Há semelhanças com, por exemplo, a lei antimáfia italiana? Com certeza. Aliás, eu fiquei muito contente que ontem, numa grande entrevista no estado de São Paulo, do maior e conhecedor profundo e talvez uma das pessoas mais sérias no combate ao crime organizado, Lincoln Gacchia, ele disse exatamente isso. O Brasil precisa de uma lei antimáfia como a da Itália. É isso que precisa mesmo. Nós precisamos de é uma lei fast track para prender faccionado. É isso que tem que ter. Precisa ter. Mas aí é o que o Mota falou. Nós não conseguimos sequer taxar essas organizações criminosas de terrorista, quanto mais aprovar uma lei antimáfia para valer, para desmantelar essas organizações. Mas é importante ter o apoio de instituições e pessoas sérias, como Lincoln Gacchia, como a OAB aqui de São Paulo com esse estudo, apoiando uma atitude de aprovarmos uma lei antimáfia para termos uma justiça especial, Ministério Público, tudo uma lei especial aqui para nós podermos focar a atenção no desmantelamento do crime organizado. Isso deu certo na Itália. E a Itália tem uma situação muito parecida com a nossa. Tem lá corrupção na polícia, tem corrupção e tal, mas a lei antimáfia funciona, os órgãos ligados à lei antimáfia funcionam e mostra como é possível, por meio legal, por meio do devido processo legal, desmantelar máfias e o crime organizado. Nós temos de seguir esse exemplo, é um bom exemplo. Por isso, fico feliz de ver especialistas no assunto, como Lincoln Gacchia e OAB, pensando em linhas como nós defendemos aqui nos Pingos nos Is. Agradecendo muito as pessoas que enviam mensagens, e o Júnior, Shirley Galone, Zigomar Domiciano, Carlos Botelho, Walter Lee Souza, elogiando muito o livro do Mota, Construção da Maldade, também a Wanda Tebaldi, dizendo que as facções criminosas cresceram muito durante algumas administrações no governo federal.